Aleluia, glória a Deus, pela sua graça inefável, seu amor perene. Louvado seja Ele, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo e todos os que creem não terão a morte eterna, mas já passaram da morte para a vida em Cristo Jesus. E louvado seja Deus pela esperança que há em nosso coração. A volta de Cristo nosso Senhor. Ele, ressurreto, Ele foi elevado, subiu, foi para o céu, na sua forma humana, ressuscitado, com o corpo glorificado, e Ele prometeu que voltará. E nós aguardamos a volta do Senhor Jesus para nós estarmos com Ele para sempre. Veremos como Ele é. Essa é a nossa esperança. É isso que nos faz viver dia a dia. É isso que nos leva a amá-lo mais e mais e amar ao próximo até que Ele volte. Aleluia, glória a Deus. Falaremos hoje sobre a importância da fé e nós não podemos perder de vista a importância da fé no processo da salvação e da vida cristã. A fé mais o arrependimento, as duas coisas juntamente, essa fé é um elemento essencial, importante da conversão, e a salvação é impossível sem a fé. O autor da carta aos Hebreus, ele sintetiza a importância da fé ao afirmar que sem fé, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. No Antigo Testamento, não há uma consolidação de um termo específico para mostrar, designar aquilo que nós chamamos de fé dentro da religião cristã. Mas ela é vista frequentemente, porque desde o princípio a salvação apareceu na forma de uma promessa que só podia ser aceita pela fé. E depois assumiu essa promessa feita em Gênesis 3,15, depois assumiu a forma de uma aliança. Que essa aliança, a base dela é o amor de Deus. Aquele amor que nos escolheu. E requer da nossa parte
ser humano, que creiamos, que tenhamos a fé. Essa promessa de salvação no Antigo Testamento só podia ser aceita pela fé. Embora o termo para designar nós não podemos ler, mas ela é vista, a fé é vista quando lemos o Antigo Testamento. A relação religiosa dos seres humanos com Deus geralmente é mostrada por outras palavras, né? Expressamos essa relação com Deus com as seguintes palavras, muitas vezes: temor, serviço, amor, dedicação, confiança em Deus, propensão a Ele, esperança nele e por aí vai. São elementos que apontam no Antigo Testamento para a fé, temor, serviço, amor, dedicação. A fé é o meio pelo qual somos salvos e é um modo pelo qual nossa esperança é assegurada. Hebreus capítulo 11, o versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé, meio pelo qual nós somos salvos e modo pelo qual a nossa esperança é assegurada, e é por meio da fé que nós somos guardados em Cristo Jesus até a volta dele. Nós somos guardados pelo poder de Deus. E isso por meio da fé, como nos diz a carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 5, que vai mostrar a nós que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Glória a Deus! Fé como meio de salvação, fé como modo de esperança segura. Fé é que nos guarda, é que vai nos guardar, vai nos manter firmes pelo poder de Deus até a sua volta. E Lucas, ele vai descrever no livro de Atos, mostrando que os cristãos ali no livro de Atos, a fé que eles tinham, essa palavra é usada por Lucas para descrever os crentes, os cristãos que têm fé em Jesus. Em Atos 2,44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam, os crentes, os cristãos, os que tinham fé. A fé com relação a Deus é a convicção de que Ele existe, de que Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. E também é o provedor
da salvação em Cristo Jesus. A fé com relação a Cristo é a convicção de que Ele é o ungido de Deus, o Messias, Salvador, o Messias, por meio de quem obtemos a salvação. E esse é, de fato, o uso mais frequente dessa palavra fé no Novo Testamento. Barnabé, Lucas o descreve como um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 3, o versículo 28, Paulo vai falar o seguinte, Romanos 3, 28, que o ser humano é justificado pela fé. E Efésios 2, 8, texto que nós já lemos e já meditamos nele algumas aulas atrás, Efésios 2, 8, que diz que mediante a fé é que nós somos salvos pela graça, é dom de Deus por meio da fé. A palavra fé, ocasionalmente, também pode se referir ao conteúdo daquilo que é crido. Ela tem esse sentido quando lemos aqui na carta de Judas, o versículo 3, carta de Judas 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Então, essa palavra fé, de maneira assim, ocasional, na palavra aqui de Deus, nós vamos vê-la relacionada com aquilo que cremos, o conteúdo daquilo que nós cremos. Por isso, Judas estava exortando os irmãos que criam em Cristo Jesus, os irmãos que foram chamados por Deus, amados por Deus, estavam guardados em Jesus Cristo, que tendo a sua salvação assegurada, a esperança em Cristo Jesus, que todos lutassem pela fé. E esse é o sentido que vemos também em Gálatas. Gálatas, no capítulo 1, versículo 23. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Está falando sobre Paulo. Então, ele antes queria destruir todo aquele conteúdo que era ensinado na fé cristã, mas agora ele prega a fé em Cristo. Então é um conteúdo. E Paulo vai dizer lá em a carta sua, a 1 Timóteo, a primeira carta de Timóteo, no capítulo 4,
no início, no primeiro versículo, que alguns apostatarão da fé, alguns irão abandonar a fé, ou seja, vão deixar de crer no conteúdo da palavra, do que aquilo que é ensinado em toda a Bíblia, que iam abandonar aquilo que criam, apostatarão da fé. E nós podemos dizer que a fé no Novo Testamento, ela envolve a aceitação do ensino de Cristo, dado pelos apóstolos, e a fé pessoal em Cristo Jesus. Cada um ter a fé em Cristo e todos crendo no mesmo conteúdo que foi ensinado por Cristo e por meio dos apóstolos chegou até nós. Essa é a importância da fé, porque sem essa fé é impossível agradar a Deus. É impossível ser aceito por Deus sem a fé no Messias Salvador, sem a fé de que Ele, Deus eterno, é o Criador, é o mantenedor, que Ele existe e que Ele mandou a nós, proveu para nós a salvação em Cristo Jesus. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. A fé é essencial para a salvação e é por meio dela que nos apropriamos pessoalmente da obra de redenção realizada na cruz por Cristo. Ela, apesar de não nascer espontaneamente no coração humano, que ela é um dom de Deus, é nos dada graciosamente por Cristo como um dos elementos da salvação, na grande bênção da salvação, mas é por meio dela que nós somos salvos e mantemos a comunhão com Deus em toda a nossa vida cristã. Conhecer, aceitar e confiar. O conhecimento, a aceitação e a confiança. Algum desses aspectos da fé precisa ser reforçado em sua vida? E como você pode fazer isso? Você tem expressado em atitudes os aspectos da fé relacionados ao conhecimento, à aceitação, à confiança, que podem e devem ser vistos em sua vida. Essas atitudes, elas devem ser respostas à graça de Deus que nos é revelada na salvação e
vai expressar um desenvolvimento de nosso relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus, firmado na fé. Não podemos perder de vista a importância da fé.